Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar um pouquinho de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que saiu esse rumor aí, que ele estava insatisfeito, que queria jogar mais, poderia estar saindo do clube. A gente vai trazer as informações que o Samuel Venâncio deu, também falar um pouquinho desse ambiente, desse custo-benefício Gabriel Barbosa, beleza? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos, cara. Espero que vocês possam conseguir me ajudar aí, se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo, ajuda demais, beleza? Vamos falar um pouquinho então. Tem todas as minhas redes sociais também na descrição desse vídeo, se você puder se inscrever, me seguir lá, ajuda demais no meu trabalho. Vambora, vamos falar um pouquinho de Gabriel Barbosa. Surgiu antes de falar do ato que surgiu, tem uma parada que é importante se dizer. O Gabriel Barbosa, ele não entrou contra o Mirassol, né? Não entrou. Porque surgiu ontem especulações na imprensa sobre um possível pedido do Camisa 9, do Gabriel Barbosa, para deixar o Cruzeiro. E aí, o Samuel Venâncio, ele trouxe algumas informações sobre esse caso. Então, o que a gente pode falar sobre? Vamos lá. Primeiro, é humanamente impossível um cara da grife do Gabigol, da qualidade do Gabigol, da história do Gabigol, do tamanho do Gabigol no Brasil, estar satisfeito por estar na reserva. Isso é um ponto. Existe, assim, eu diria que é humanamente possível. Um cara do tamanho do ego dele, de toda a história que ele tem. Cara, óbvio que esse cara tá insatisfeito de não jogar. Óbvio. Isso quer dizer que ele está prejudicando o grupo? Não. Isso quer dizer que ele pode estar sendo profissional, e eu acho que ele está sendo profissional por tudo que aconteceu aqui esse ano, por tudo que aconteceu nesse ano no Cruzeiro, né? Já que tudo que aconteceu nesse ano no Cruzeiro, a gente pode ver que ele tá profissional, ele não tem criado encrenca, não tem soltado farpas, está respeitando, tá entrando quando tem que entrar e ajudando. Esse é um ponto. E aí essa especulação saiu. Então, dito isso, esse contexto que eu disse, gera-se, claro, burburinho sobre como ele está, se ele quer sair, não, aí saiu que ele quer sair. E aí o Samuel Venâncio foi atrás, conversou com o agente do Gabigol, que é o Júnior Pedroso. Ele tá fora, e ele também é o agente do Antony. E segundo o Samuel, o agente, ele tá lá fora por conta do Antony, que deve se transferir para algum destino durante a Europa e não tem nada a ver com o Cruzeiro. E o Gabigol, ele deixou claro que não tem nada sobre isso. O Gabigol não comunicou ele que quer deixar o Cruzeiro, não tem nada disso. Que ele tá procurando um novo clube pro Cruzeiro, e essa informação é falsa, segundo ele, que isso não está acontecendo. Deixou claro que o Gabigol quer jogar, né? Óbvio que ele quer ter mais minutos, óbvio que quer ter mais oportunidades, e mais tempo jogando de titular, principalmente. Isso é um ponto. Então, diante disso, vivemos alguma situação. A primeira delas, gente, o Leonardo Jardim está conseguindo segurar o Gabigol por um tempo. Está conseguindo segurar o Gabigol sem ele trazer alguma crise, sem trazer um problema. Isso é um fato. Isso é um fato. E eu tô até achando, a gente tá no mês 8, quase 9, que isso não vai ser um problema para esta temporada. Porque eu acho que ele não vai ser titular nessa temporada. Cada vez caminha mais para outros jogadores, Sinisterra tá chegando, outros jogadores podem entrar no time. E eu não vejo o Gabigol jogando junto. Ele já trouxe informação que o Gabigol, Caio Jorge e Matheus Pereira, o Cruzeiro tem mais gols sofridos do que marcados. E tem uma dificuldade gigantesca de marcar com esses três jogadores juntos. Porque não são tão marcadores, não são tão intensos. E eu acho que o Gabigol, ele pode sim vir a ser um problema pro Cruzeiro. E eu acho que o Cruzeiro e o Cruzeirense tem que ficar de olho nisso. Primeiro, gente, um cara da grife do Gabigol, do tamanho do Gabigol, ele não quer ser reserva. Ele não quer ser reserva. Ele não quer ser reserva. Por mais que seja mentira isso, que ele queira sair, que ele pediu pra sair, ele não quer ser reserva. Ele quer jogar, ele quer fazer gols, ele quer ter mais minutos, ele quer fazer história. E neste momento ele não tá conseguindo isso. E cada vez mais o Leonardo Jardim mostra que ele não é a primeira opção pra ele. Que ele não é a primeira opção que ele pensa pra entrar só pra modificar o time. Ele já entrou, já foi importante, a gente sabe disso. Mas ele não é a primeira opção pra mudar o jogo. Porque quando o Gabigol entra, ele tem que tirar o Matheus Pereira ou o Caio Jorge. Ele não quer fazer isso, porque são os caras que desequilibram pro Cruzeiro hoje. Isso é um fato. Só que a gente tá falando de um cara de 3 milhões de reais mês. 2 milhões e meio, 3 milhões de reais mês, vamos arredondar. Cara, é muito dinheiro pra um cara desse ficar no banco. Você consegue 2 titulares de elite pra jogar no time com esse salário. E o Gabigol,
com 3 milhões, se ele não decide e ele não é importante, o Cruzeiro tem que repensar esse custo-benefício para a próxima temporada. Isso para mim é básico. Isso não tem muito para onde ir. Você tá entendendo? Você tá gastando 3 milhões de reais, você tá gastando 36 milhões de reais ano com um jogador e ele é reserva. Se fosse qualquer outro jogador que não tivesse o carinho do torcedor, que não tivesse jogando, cara, tava todo mundo batendo pra caramba. Como é o Gabigol e ele tá se comportando, tá todo mundo, beleza. Cara, não pode, é muito dinheiro um jogador que não contribui tanto. Mas ele é um dos artilheiros do Cruzeiro no ano, tudo bem, gente. Mas se você olhar os números dele, contra quem que ele fez gol no Mineiro? E no Brasileiro? E os jogos que ele tem que resolver? E as decisões? Quem aparece é o Caio Jorge. Quem tá aparecendo é o Matheus Pereira. Quem é o titular do Léo Jardim que ele acha que tem que jogar são esses dois jogadores. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro ele tem que repensar essa operação Gabigol. Não acho que o Gabigol pediu pra sair, mas acho que a partir do final do ano que vem, isso passa sim a ser um problema. Isso passa sim a ser um problema e a gente tem que falar. Porque não pode, hoje, um time da grife do Cruzeiro, do tamanho do Cruzeiro, voltando, recuperando o bom futebol, recuperando o protagonismo, ter um jogador de 3 milhões de reais no banco que não joga. Simples. Cara, você pode ter 3 jogadores de 1 milhão que são titular do time, você pode ter 2 jogadores extra classe de 1,5 milhão, você pode ter um jogador de 2 milhões fora de série e um de 1 milhão para ajudar o time titular. Mas não, você tem um de 3 que não contribui no banco. Vocês estão entendendo? Isso é matemático. Isso é matemático. Você tem um que vale 3 milhões. Vamos lá. Um que vale 3 milhões, que não consegue jogar de titular e não resolve jogos pra você. Isso faz sentido? Isso a resposta é básica, não. Você tem 3 jogadores de 1 milhão e todos 3 são titular ou todos 3 compõem esse elenco. Faz sentido? Já faz mais sentido. Tem 2 jogadores de 1,5 milhão que são fora de série. São mais um Caio Jorge e um Matheus Pereira, né? No caso, não que nessas posições, mas que entram pra jogar de titular. Eu tenho certeza que o Cruzeirense vai ficar mais feliz com 2 jogadores de 1,5 milhão que rendem mais. Isso é um fato. Isso não é possível. Se você que é torcedor quer o bem do Cruzeiro, ou você é torcedor do Gabigol, ou você é torcedor do Cruzeiro. São coisas completamente distintas, né? Porque eu acho que não tem como a gente botar na balança e isso dar certo pro Gabigol. A não ser que daqui do dia 21 agora, de agosto até o final do ano, ele desencante a fazer gol e vir titular do time. Porque você ficar um ano inteiro com um cara desse no banco pra chegar no ano que vem e ele não ser seu titular absoluto, galera, é muito complicado. É muito complicado. Tem que repensar muito isso. Tem que repensar muito o caminho do Gabigol. Porque o Gabigol também é novo e ele também tem que pensar que ele tem que jogar. Porque senão a carreira dele vai só assim, ó. E ele vai perdendo espaço no mercado. Ele vai perdendo credibilidade. Ele vai perdendo bons contratos. Então, o Gabigol e o Cruzeiro, eu acho que até o final do ano vão começar a reavaliar essa ideia, porque ninguém tá feliz ficando um ano inteiro no banco, né? Isso é um fato. E ninguém tá feliz com um cara de 3 milhões no banco, que não é titular. Então eu acho que o peso pros dois lados é o mesmo, tá? E eu não acho que ele vai ser antiprofissional, de fazer biquinho, de xingar, de soltar farpas, não acho. Acho que o Cruzeiro tratou ele muito bem, o Cruzeiro foi muito respeitoso e teve uma relação muito boa com ele. E eu acho que ele sabe disso. Hoje ele com certeza ele tem uma importância no elenco, não acho que ele não tem, acho que ele tem importância de liderança, acho que ele tem importância de jogos grandes, acho que ele é um cara importante para estar nesse elenco, para trazer a grife, para trazer a mídia, para responder quando tiver que responder, para falar quando tem que falar. Eu acho que ele é um cara importante para isso. Isso é um fato também. Mas o custo-benefício não vale a pena. Hoje não vale a pena. Em 8 meses de Gabigol no Cruzeiro, que já foram entre 24 milhões de reais, não vale a pena. Não valeu a pena. Não tem como. Acho que é meio básico. Se fosse jogador de 1 milhão, era... Pô, a gente tá falando de 24 milhões de reais. Se fosse jogador de 1 milhão, seriam 8 milhões de reais até aqui. Então, assim, é uma diferença discrepante. É muito dinheiro que a gente tá falando aqui. E eu acho que é um dinheiro que, no momento, não tá fazendo sentido pro torcedor do Cruzeiro, nem pro dono, pro treinador. Mas, enfim, é uma operação que foi feita, é complicado, também que ele tem muitos anos de contrato e tem que entender como é que vai ser isso, mas eu acho que os dois lados podem começar a pensar ou repensar, porque depois isso começa a virar desgaste, e quando vira desgaste, vira problema. Acho que não tem problema, mas se virar desgaste, pode virar problema, e isso sim é preocupante, né? Fechado? O que vocês acham? Eu gostaria que vocês falassem pra mim aqui nos comentários se vocês concordam ou não com essa minha opinião. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis!